Olá, amiguitos e amizades. Como estão vocês? Eu tô com muita preguiça de existir. É sério. Sabe aquele dia que você acorda e você não tem nem pra fazer absolutamente nada da sua vida? Se pudesse, você passava o dia inteiro na cama, não falava com ninguém, ficava trancada o dia inteiro. Tipo, de preferência deitada na cama com um ventinho gostoso em cima de você. Só em pensar em ter que levantar e ter que trabalhar e fazer qualquer coisa, me fazia meu corpo doer. Sério, não era, tipo assim, não era uma dor que, tipo assim, ele tava doendo e eu não queria trabalhar, não. Pensar em fazer alguma coisa fazia ele doer, né? Enfim. Mas eu acho que o ponto mais engraçado do dia foi que eu ganhei giletes. Eu não gosto de fazer depilação com giletes, mas, por exemplo, decote. Eu não tenho coragem de fazer de cera. E aí meu pai estava se desfazendo de algumas... Então eu sempre compro giletes pra fazer o decote. Meu pai estava se desfazendo de algumas... muitas giletes que ele não queria, que ele não ia usar porque ele se fere muito, alguma coisa do tipo. Foi que ele falou que não queria por causa disso. E perguntou se eu queria, se eu, sei lá, me depilava com gilete de alguma maneira. E eu pensei, tipo assim, não faço axila, não faço perna com gilete, mas tem serventia. E aí eu agora sou uma mãe de milhões de giletes desse meu Brasil, né? E foi engraçado porque tinha mais do que esse tanto de gilete que está na minha mão. Eu dividi com a minha irmã o gilete. Só que, tipo assim, eu botei um pra mim, um pra ela, um pra mim, um pra ela, um pra mim, um pra ela. Tá. E aí eu dei pra minha mãe, pronto, entrega pra minha irmã. Minha mãe botou numa sacola e deixou lá na casa da minha irmã. E daqui a pouco eu só tô eu ouvindo minha irmã. Meu Deus, como apareceu tanta gilete aqui no meu quarto? Eu não tinha isso antes, tem um pé de gilete no meu quarto. Eu me acabando de rir no meu quarto. Foi simplesmente hilário a minha irmã quando se deparou com tanta gilete. Né? Então eu tô aqui em casa, ainda com preguiça, mas tentando me obrigar a fazer alguma coisa, a levantar, a sair e, enfim, a sair dessa morgação, porque eu acho que talvez eu não conseguisse ser uma pessoa depressiva ou algo do tipo assim, pelo menos não por muito tempo. Eu não consigo ficar nesse... e, tipo, achar tudo ruim. Por mais que tenha momentos, assim, eu não consigo ficar assim por muito tempo. Eu acabo sempre me obrigando a fazer alguma coisa. Eu não consigo conceber... Tipo assim, eu posso fazer outra coisa porque eu vou ficar aqui, por mais que eu não tenha ânimo de fazer nada. Por mais, sabe... É meio que uma automotivação, digamos assim, nesse aspecto. Que, parando pra pensar, eu nunca pensei que eu tivesse essa força de me automotivar nesse ponto. Mas até que eu tenho, né? Isso é legal. Porque tem outros momentos e outros aspectos da minha vida que eu super preciso de motivação sempre, assim. E que eu não consigo me automotivar nesses aspectos. Mas eu acho que ficar parada, deixando a vida passar, é uma coisa que eu tenho a tendência de não ficar muito tempo fazendo, sabe? Eu posso até ter momentos assim, de não querer fazer nada da vida. Mas eu não consigo ficar nesses momentos muito tempo. Né? Yay! Então, é isso. Fecha. Então, é isso. Eu tinha umas coisas pra falar pra vocês? Não, acho que eu não tinha. Eu tinha umas coisas pra falar pra vocês. Eu fui no Harlem Shake de Salvador, que teve. Mas eu não participei do Harlem Shake, o vídeo. Por quê? Tava marcado pra 10 horas o vídeo. Eu saí de casa cedo, porque, tipo assim, se você marcou 10 horas, eu acho que vai começar 10 horas. Então eu quero estar lá 10 horas porque eu quero participar, certo? Não. Eu saí cedo de casa, cheguei lá às 9h50. Eu falei, chegar 10 minutos antes, porque aí eu tenho, sei lá, de me aprontar. Eu tinha levado minhas asas de anjinha e tal, não sei o quê. Levar o tempo pra me aprontar e tal. No meio do caminho, a gente descobriu que o percurso principal, assim, pela orla pra chegar no farol, fica fechado. A prefeitura fecha todo domingo para que as pessoas possam, sei lá, andar de bicicleta na rua, curtir com seus filhos, fazer qualquer coisa no meio da rua. Já vi em várias cidades do Nordeste fazendo isso. Aqui não é, assim, o primeiro lugar, oh meu Deus, que faz isso. Beleza, tem outros caminhos, outros percursos que a gente pode chegar. Minha mãe deu uma volta lá no Cafundó do Judas, porque definitivamente não ia ter lugar para estacionar, então eu fui com minha mãe. A gente deu uma volta lá no Cafundó do Judas e conseguiu chegar, mas mesmo assim a gente conseguiu chegar no Farol da Barra às 9h50.
deu 9h50, deu 10 horas. Quando eu cheguei lá, eu achei meio estranho, porque tava super vazio. Eu até filmei, e essa é a parte engraçada, porque eu comecei a filmar. Então eu tenho as filmagens de quando eu cheguei, que tava meio vazio, e aí você vê, a partir das filmagens seguintes, que vai começando a ficar cheio. E vai começando a ficar cheio. Então eu fiquei lá das 9h50 até as 9h40, até as 10h40. Só que eu estava lá, debaixo de um sol escaldante, sem conhecer ninguém, porque eu tinha falado na minha página de vlogueiros soteropolitanos que ia ter o Harlem Shake, que eu queria ir. Outros vlogueiros se manifestaram dizendo que também provavelmente iriam. Então eu tava esperando encontrar essas pessoas lá. E eu fiquei lá 50 minutos debaixo de um sol escaldante, sem conhecer ninguém, não encontrando nenhum dos vlogueiros que eu gostaria de encontrar, sem absolutamente nada pra fazer, né? Não vou dizer que lá é um dos lugares mais seguros que tem da face da Terra. E isso me preocupou, porque eu estava com a minha câmera e com o meu celular. Então eu pensei, já tenho 50 minutos aqui, não apareceu absolutamente ninguém. Tá começando a encher, mas eles ficam toda hora, já já Harlem Shake, já já te gravo, já já, e nunca chega, né? Beleza. Aí eu esperei, fiquei lá, fiquei, nada, eu falei, tá bom, já deu pra mim, vou embora. A minha mãe, que tava num lugar perto dali, pegou o carro, veio, me pegou lá no Farol. E a gente foi pra casa. E no meio do caminho eu já vi mensagens no Facebook dos outros blogueiros dizendo: cheguei, Sammy, cadê você? Não sei o que. Tipo, eu acabei de sair. Por que você não chegou um tantinho mais cedo? Eu acabei de sair. Né? E aí eu deixei de encontrar outros blogueiros como o Ramon e o Pablo. E eu fiquei muito triste por essa parte. Eu confesso que eu fiquei o resto do dia meio... queria ter encontrado eles, que droga. Mas acabou que eu não encontrei, porque eu tinha acabado de sair, não tinha sentido, eu cheguei em casa, acabei de chegar em casa, não tinha sentido eu sair de novo pra voltar pra lá, não sabia nem se ia dar tempo pra gravar, e realmente não deu. Pouco tempo depois, o Ramon já tinha me dito que já tava começando as gravações, já estavam sendo gravadas, e não ia dar tempo de eu chegar, nem que eu quisesse. E dessa vez o Darren pôde ir comigo, então talvez se ele tivesse ido comigo, eu tivesse ficado um pouquinho mais tempo, porque eu tinha companhia, então eu não tava lá sozinha, e enfim. Mas não foi dessa vez e não rolou. E a maioria das pessoas que eu vi comentando a respeito desse Harlem Shake falou que não gostou do resultado final. Mas eu assisti e eu achei, Harlem Shake não é um vídeo legal, digamos assim. Se você for parar pra pensar, quem assiste da primeira vez acha uma merda. Eu achei uma merda o Harlem Shake da primeira vez. A graça do Harlem Shake é as versões dos Harlem Shakes, porque eles vão botando peculiaridades, a Harlem Shake dos publicitários, o Harlem Shake dos mergulhadores. Cada um deles vai ter um pouquinho de cada grupo que tá fazendo esse Harlem Shake. E eu acho que isso que transformou o Harlem Shake numa coisa, num viral, numa coisa que todo mundo tá fazendo, que virou a nova sensação depois do Gangnam Style. Só que o Harlem Shake em si não tem graça. E principalmente quando é Harlem Shake de cidade. Porque cidade nós temos muita gente diferente. Então é muita coisa que abrange. Não é coisa específica, os mergulhadores. Sei lá, vai estar todo mundo de pé de pato, de óculos e tal. Talvez seja alguma coisa mais engraçada. Mas vai ter uma coisa muito diversificada. E não vai fazer sentido nenhum. Porque vai ser um monte de gente com fantasias mais doidas. Sem nenhum propósito específico. Sem nenhuma peculiaridade, sem nenhum fim, sabe? Sem nada que atrele todas as fantasias malucas, nada que ligue isso. Vai ser só isso. Cada cidade tenta botar a peculiaridade dela. A gente botou os Gandhis de início. Começa o vida com uns Gandhis, que é bem típico daqui, eu creio. E aí depois apareceu a galera toda fantasiada, feito louca. Eu achei completamente normal pra um Gangnam Shake, ótimo. Eu ia falar, enfim, pra um Harlem Shake, sabe? Não tinha muito mais do que isso pra fazerem, pra botar. Não tinha como elaborar muito mais eu quero falar Gangnam Style, mas não é Gangnam Style. Num Harlem Shake de cidade, sabe? Enfim, essas foram as minhas impressões, as minhas conclusões a respeito do Harlem Shake Salvador. E agora sim eu posso finalizar esse vídeo. Eu finalmente falei tudo que eu tinha pra falar. Yes! Enfim, é isso. E um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Não, eu não
não poderia ter terminado o vídeo ainda, porque tem um fato que eu não falei. Eu tava falando que eu gravei o Harlem Shake quando eu cheguei. Eu gravei o ambiente, as pessoas que tinham quando eu cheguei ao Harlem Shake. Mas o fato engraçado e curioso que eu queria falar pra vocês desde o início, que era o motivo de eu ter começado a falar sobre o Harlem Shake, eu não falei. Como assim? Então eu vou falar bem rápido pra esse vídeo não ficar muito longo. Que foi basicamente, eu comecei a gravar o início, as pessoas, e aí elas iam chegando e tal. Eu gravava um pouquinho, parava, quando tava mais cheio, eu gravava de novo. Quando eu vi alguma restauração, eu gravava. Só que nesse grave, desliga, teve uma hora que eu apertei o botão e não começou a gravar. E eu lá, filmando, achando que estava gravando lindo e bela. E aí, pra desligar a câmera, pra ela parar de gravar, eu apertava o botão. E aí, eu começava a gravar. Então, o final, quando já tava mais cheio e tudo mais, eu não tenho nenhuma imagem. Porque simplesmente filma, tipo, o preto. Eu desligava a câmera, tipo assim, eu fechava a tela da câmera, o tracinho da câmera que protege a tela, protege o vidrinho da câmera. Eu esqueci o nome agora. Então eu tipo assim, ficava lá, tipo, 16 minutos de gravação preto, né? Às vezes tinha só o áudio do fundo, né? Porque às vezes eu simplesmente botava pra parar e fechava a telinha pra não, se ela cair, não quebrar, alguma coisa assim, deixava o visor aberto, ou sei lá o que. Até às vezes eu fechava o visor e eu descobri que ela grava mesmo com o visor fechado. Então, o final, tipo, tem vídeos de 5 minutos, 7 minutos, 16 minutos, todos pretos, porque eu sou completamente incompetente. Eu achava que eu tava parando de gravar e eu tava começando a gravar a porcaria, né? E era isso, foto engraçada que eu queria contar pra vocês, tá bom? Tchau.